Dali gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 18 da nossa série do Sermão da Montanha ou do Sermão do Monte. Que série que tá ficando muito boa, né? Se tu não conhece o canal, tá chegando aqui agora, dá uma olhadinha depois desse vídeo. A gente já tem outros episódios dessa série, a gente tem outras 3 séries, Cristologia, uma exposição da Carta de Tiago, uma série só falando sobre a Bíblia, na própria visão da Bíblia também. Cada uma melhor que a outra, cada uma falando de um assunto importantíssimo, de livros importantes. E a gente tem aquele pedido clássico que tu já sabe, deixa teu like, teu comentário aqui embaixo, ele ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. E não é porque a gente é bonito, porque a gente não é porque a gente é simpático, porque tem dias que a gente não é simpático, mas é porque a gente está lendo a Bíblia, entendeu? Tem centenas e centenas de vídeos que passam nos olhos das pessoas e, olha, 99% deles é bobagem, é futilidade. E se tu continuar com a gente aqui, tu vai ver que a gente vai passar 90% do nosso tempo lendo a Bíblia e falando sobre ela. A gente acredita no nosso conteúdo, apesar dele estar rindo aqui, mas a gente acredita muito nisso daqui, por isso que a gente pede para comentar, te inscrever, fazer todas essas coisas aqui no YouTube, né? As nossas redes sociais também vão estar aqui embaixo, então pode acessar, a gente tem alguns conteúdos exclusivos para lá, já fizemos lives, já fizemos alguns posts mais curtos ali para correria da semana, tu conseguir ter um contato com o nosso conteúdo ali mais curto, né? E já abre a tua Bíblia aí, Mateus 5,17, a gente vai seguir hoje falando, Jesus falando a respeito da lei, né? E vamos para cima. Zeca? Meu amigo Jadeco, eu não tô rindo de ti, cara. Eu tava rindo porque eu lembrei de um vídeo de um cara, tu falou, né? 99% das coisas não é Bíblia. Uhum. E aí talvez 99% tem um cara que eu vi o vídeo, que ele abre a Bíblia, olha só o que está escrito na Bíblia, e começa a falar um monte de ideia dele, nada do que está na Bíblia, ele nem lê a Bíblia. Mas tá aí, né? A internet é isso aí. Gente, sejam bem-vindos ao nosso estúdio de gravação. Mais uma vez a gente está muito feliz de estar aqui. Começando a gravação dando risada, porque o assunto hoje talvez seja tenso, sim, talvez magoe o teu evangeliquez, magoou o nosso. A gente está se debatendo com o roteiro de hoje, ao bem da verdade, mas, cara, é a Bíblia, não tem. A gente vai seguir o modelo biblicamente de ser. A gente, sim, vai abrir a Bíblia, vai ler o texto e entender o que o texto está falando. Levando em conta que a gente hoje começa em Mateus 5,17 e a gente já está vindo de uma trajetória desde lá do capítulo 4 de Mateus, a gente veio trabalhando isso, já entramos no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, já falamos sobre as bem-aventuranças, já falamos sobre ser sal e luz da terra e agora a gente dá continuidade, Jesus falando sobre a lei. Vai ofender o teu evangeliquez, se tu é crente, cara, talvez seja necessário desconstruir algumas barreiras que tu já tenha na tua mente. A gente está tendo que desconstruir algumas. Sim. Quando a gente conversou sobre isso. Se tu é novo na fé ou nem tá na fé, mas gosta desse tipo de assunto e tá chegando, cara, parabéns, tu vai ter a chance de já aprender do jeito mais puro, mais certo possível, não porque nós somos os melhores, sim, da internet, tem gente muito melhor que nós. Porém, uma coisa eu falo sem medo de errar, cara, a gente tá com a Bíblia aberta há muito tempo aqui na internet já. Já faz quase um ano que a gente está gravando e cada episódio, 1 hora, 1h30, é Bíblia aberta, é leitura, é exposição. Então, vem com a gente, ponta da mesa, como de costume, é de vocês. Seja vocês que estão com a gente pelo YouTube, seja pelo Spotify, sejam bem-vindos. Eu estou com a minha Bíblia King James, o Jader está com a Bíblia Nova Almeida Atualizada, NAA, e a gente ainda vai fazer a leitura também na Bíblia Viva, que vai talvez tirar as escamas dos olhos sobre esse texto aqui, para a gente entender que eu não estou inventando nada, o Jader não está inventando nada, não, é a possível e talvez melhor interpretação do que o texto diz. Boa. Então, acho que já deu tempo de tu fazer todas essas coisas, abrir tua Bíblia em Mateus 5. Vamos começar então. Eu vou começar aqui a leitura na Nova Almeida Atualizada, e acho que 17 ao 20 tá bom pra gente começar? Mete bala. Bom, então, como o Zeca falou, a gente vem... Jesus começa o ministério dele, é batizado por João,
começa a pregar a mesma mensagem de João, né? Arrependam-se, pois o reino de Deus está cheio. A gente viu aquela progressão das bem-aventuranças ali no capítulo 5, né? Pobre de espírito, os que choram, né? Foi fazendo toda aquela escadinha. Depois, se vocês quiserem ver detalhadamente, dê uma olhadinha lá nos episódios da bem-aventurança. Fala sobre ser sal e luz, né? E agora a gente chega aqui, Jesus falando a respeito de uma realidade que aquele povo que estava ouvindo vivenciava, que era uma religiosidade falsa, né? Que é diferente da que Tiago fala lá, né? E ele vai combater veementemente isso e vai também, na verdade, nos provocar a não viver isso, né? Mas vamos pro texto. Vamos pro texto que o pessoal vai entender mais fácil pelo texto. Diz assim, Mateus 5,17. Jesus falando, né? Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar o outro a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Zeca, qual que é o assunto desse pequeno trecho aqui que a gente está lendo? Cara, Jesus, ele é um judeu pregando para judeus e ele está falando sobre qual a relação entre o crente agora e quem é o crente. O crente não é o frequentador de igreja, naquela época ao menos não era. O crente é o cara da bem-aventurança, é o cara que ouviu o ensino de Jesus e está trilhando esse caminho de bem-aventurança. E a gente já explanou muito isso, foram 4 partes aí no episódio 17. Vai lá na nossa timeline do YouTube, dá uma olhada, vale a pena. Esse é o crente. Jesus está expondo esse crente agora ao choque que ele vai ter com a lei. E a gente já falou sobre lei, né? Por quê? Porque quando no Novo Testamento se fala sobre lei, profetas, salmos, palavra de Deus, todas essas variações, está falando sobre a Bíblia que eles tinham na época. Por que choca o que a gente tem a trocar ideia hoje aqui? Por que quando a gente fez o roteiro, a gente parou e a gente ficou que nem um meme. Mas tá certo isso, rapaz? A gente parou olhando, cara, a gente tá desviando, será? Porque o troço é estranho. Porque até então a gente aprende que Jesus acabou com a lei, que não existe lei, que sabe? É do Novo Testamento para frente, e aí a gente tem a galera radical, que nem sequer abre o Velho Testamento, quando no muito abre no Salmo 23 para deixar aberto a Bíblia em casa, para trazer proteção, que não adianta nada, só poeira nem na tua Bíblia, nem mosquito. E aí a galera radicaliza, dizendo, não, é só graça, é só Novo Testamento, e tá errado, tá péssimo. Por quê? Porque a graça não começa em Mateus, a graça começa antes da criação do mundo, antes dos relatos da criação, já existia graça, e Gênesis 1 já é graça. Deus falando haja luz é graça, é demonstração de graça. E agora, Jesus vem e talvez na cabeça desse pessoal que ouviu as bem-aventuranças e ele está fazendo todo um caminho, dizendo, cara, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, talvez na cabeça deles existisse a seguinte preocupação, pá, esse cara é um revolucionário. Jesus é esse agitador social que o Jader no futuro vai falar e ele é um revolucionário e acabou a lei de Moisés. Jesus baixa a bola e diz o que tu leu. Gente, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, eu não vim para destruir, mas para cumprir a lei. Revogar é tipo anular, cancelar, destruir, né? Isso. O que é interessante? Por que a gente está falando e por que a gente se ofendeu quando a gente leu isso com os olhos do nosso podcast, não com os olhos do crente da igreja?
Porque o crente comum de igreja lê isso e diz, não, Jesus pôs fim à lei, cumpriu, pôs fim à lei, e dali para frente não existe mais Velho Testamento, não existe mais lei, não existe mais nada. Uhum. Quando a gente olha para o significado das palavras, a gente vai perceber que não é isso que Jesus está falando. Uhum. Ele não está dizendo que ele pôs fim à lei ou que ele poria fim à lei de alguma forma. Uhum. A palavra cumprir, ela traz um significado e, de novo, da mesma forma que a gente fez quando falou de bem-aventuranças, a gente pega o dicionário grego, vai na palavra e descobre o que a palavra significa, porque isso é o que vai enriquecer a nossa conversa. Eu não falo grego, o Jader não fala grego, mas a gente tem condição de, com ferramentas, descobrir o que significa. Jadeco. Cumprir, tá no original. Tornar cheio, completar, preencher até o topo, levar a cabo, falando de algum empreendimento, fazer a vontade de Deus tal como conhecida na lei. O que isso significa, então? O que Jesus está dizendo? Não, a lei vem até mim e acaba, porque eu vou cumprir a lei e eu vou acabar com a lei. Não. Uhum. O que Jesus, na verdade, está comunicando é o seguinte, gente, eu não vim destruir lei nenhuma, eu não vim acabar com os profetas, eu não vim revogar qualquer profecia, Sim. Eu não vim revogar nenhuma mensagem de Davi, Isaías, Jeremias, nada disso. Uhum. Eu vim completar a mensagem. Quando a gente para e pensa sobre isso, cara, é uma mudança radical no paradigma. Sim. Consegue dar alguns exemplos para o pessoal entender por que muda assim tanto? Por que muda? Porque se Jesus cumprir a lei, cumprir do entendimento errado, a partir de Jesus, todo o Antigo Testamento é besteira, a gente só tem que prestar atenção no Novo. E essa linha de raciocínio é perigosíssima, né? Por quê? Porque quando a gente olha para o Apocalipse, por exemplo, que é o livro da Revelação, João não tira aquilo do nada, óbvio. Ele diz que ele tem uma visão, só que Deus trabalha com João da mesma forma que ele trabalha com a gente hoje. Deus sempre trabalhou com o homem assim. E como é? Dentro da sua limitação temporal. Uhum. Então, quando João fala de gafanhotos de ferro que sobem e voam e causam grande destruição, tu acha mesmo que o final do mundo vai ser assim? Um gafanhoto de ferro. Um gafanhoto de ferro com dente de leão? Não. João está se referindo provavelmente a uma guerra mundial e esse gafanhoto, para nós, é o que a gente chama de um avião, muito provavelmente. Uhum. Ferro, dente de leão, da cauda sai o veneno, são os mísseis, é de onde atira. Cara, João ele está descrevendo o que ele vê com a linguagem que ele tem. Uhum. Só que não só isso. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente vai ver figuras que já existiam no Velho Testamento. Uhum. Então, os 4 seres viventes que Ezequiel vê, uhum. João vai descrever. Coisas do fim que João vai descrever, Isaías previu, Ezequiel falou, Jeremias previu, sabe? Existem essas coisas escatológicas já no Velho Testamento que João vai reforçar uhum. agora na linguagem dele. Uhum. E a gente luta hoje para conseguir fazer essa interpretação. O que os profetas disseram, o que João viu e como a gente pode interpretar no nosso dia atual, nos dias de hoje. Uhum. Por isso é perigosa essa interpretação de que a lei e os profetas acabam em Jesus. Já não vigora mais, já não tem valor nenhum. Não, uhum. tem valor. A gente tem que estudar a lei, a gente tem que estudar os profetas, a gente tem que estudar os salmos, a gente tem que estudar os provérbios. Por quê? Porque é importante. Agora, a gente vai só estudar isso por isso mesmo? Não. A gente precisa estudar isso com o complemento. E qual é o complemento? É a vida de Jesus. Uhum. É o que Jesus ensinou. Não é o caso daquele cara que a gente comentou em outro vídeo, que diz, não, o que importa são os atos e as obras de Jesus e nada mais. Não, a gente não está falando isso. Só que a gente tem que pegar Jesus, e aí vou usar a expressão que eu usei no outro episódio, e usar Jesus como uma chave hermenêutica. Sim. Para a compreensão no Velho Testamento. A gente já falou isso também, lá em Cristologia, eu acho. Uhum. É impossível entender o Velho Testamento sem Jesus. Uhum. Jesus é aquele cara que vem e aperta o play e a gente, caramba, entendi, compreendi tudo. E outra coisa que é bem simples, né? Tu deu uma volta toda bonitinha, que é importante e faz total sentido. Se Jesus viesse para acabar com a lei, na cabeça do povo, e talvez na próxima, o povo que estava assistindo, e talvez na nossa próxima,
ele poderia estar contradizendo a Deus. Uhum. Porque se ele vir dizer, não, esquece a lei de Moisés, Uhum. ué, a lei de Moisés é a palavra de Deus. Ela Foi que... Deus que deu para Moisés. Uhum. Moisés foi o mensageiro do que ele ouviu. Uhum. E seria uma contradição. Ué, Deus discordando de Deus, Uhum. e aí já desaba tudo, né? Uhum. Toda a nossa base se sustenta em que Deus Pai enviou Deus Filho, né, para salvar a humanidade do pecado, e Deus Filho mandou o Deus Espírito Santo, né, para conduzir até a eternidade, o alvo, né, da nossa salvação. Então, a figura, digamos, central que está no meio dessa história toda desaba. E aí fica um vazio. Ué, tá, mas se foi Jesus, se Jesus não é Deus, Jesus mandou o Espírito Santo, então que bagunça é essa, né? Então, por isso que foi importante Jesus já começar dessa forma. Gente, eu não vim cancelar a lei, mas eu vim ajustar a ótica de vocês, que é legal comentar, né? Nessa época aqui, os fariseus tinham um livrinho próprio, né? Acho que é Talmud o nome, né? Tu comentou? Eles tinham algumas interpretações, as duas principais, a Mishnah e o Talmud. Que eles tinham como palavra de Deus. Que é aí que Jesus batia muito, vai bater muito neles. A gente vai chegar nessa época aí. E eles tinham como palavra de Deus. Ou, tipo assim, a importância... Na verdade, Jesus vai falar que eles botavam a tradição deles acima da palavra de Deus. Que é uma coisa também que às vezes a gente faz sem perceber. No nosso evangeliquez. No nosso evangeliquez, e por isso que está nos dando conflito. Nos deu conflito quando a gente estava preparando, né? Não entre nós, né? Entre nós e a palavra. Talvez a gente fale aqui e tu fica voando. O que é evangeliquez, né? O que é evangeliquez, Jader? Me ajuda. São frases que a gente repete muito no contexto de igreja, né? De quem frequenta templo. Vou dar um exemplo. Deus não te colocou por cauda, mas por cabeça. É um texto que está na Bíblia? Só que não é para aplicar para dizer que eu sempre vou estar bem. As pessoas usam... Isso é o evangeliquez. Pegar, às vezes, parte de um texto, ou muitas vezes um texto que não existe. Tem agora uma brincadeira, como é que é? Tá escrito ou tá amarrado, acho que isso. Né? Que aí a pessoa chega, não cai uma folha da árvore sem Deus não permitir, mas não é isso que diz, né? Diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, acho que é esse, né? Eu já falei um aqui que eu achava que não se come semente, que semente é para plantar. Tem mais um que eu devo estar esquecendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Que é um texto que está escrito, as pessoas dizem que usam como triunfalismo, que sempre vai dar tudo certo na vida delas, pelo fato delas crerem em Cristo. E aí, quando a gente abre a Bíblia, lê o contexto, faz isso aqui que a gente está fazendo. E a gente está se esforçando. A cada episódio, a gente não chega aqui e abre, a gente tem um roteiro, a gente tem horas de conversa falando sobre, ler diferentes comentaristas, dicionários, para chegar para esse caminho de Bíblia, nós aqui e vocês, ter o mínimo de sujeira possível. Ser o mais puro possível. E aí, a gente entra em conflito porque a gente viveu, ambos aqui, a gente tem 30, né? 32. Nós temos mais de 25 anos de igreja. Ambos nascemos na igreja. Eu tenho 32 anos de igreja. E eu tenho 27 de igreja. E a gente ouviu a nossa vida toda essas coisas. Né? E não quer dizer. E às vezes não é nem por má intenção das pessoas que nos pregavam, mas. É o evangeliquez, né? É o evangeliquez, aquela coisa cultural, tradição. Isso. Que às vezes a gente acha que acaba sendo a palavra de Deus. Mas quando a gente abre a Bíblia e vê, fala: eita, existe alguma contradição entre o evangeliquez e a palavra. Sim. E entre os dois, o que vale é a palavra. O evangeliquez é terrível, gente, porque ele está tão entranhado, e o evangeliquez ele só se aplica a quem já é crente. Então, sim, de novo, se tu não frequenta a igreja, mas tu está consumindo o nosso conteúdo, tu gosta da nossa resenha, cara, tu tá livre desse evangeliquez. Sim. E aí tu só tá tendo Bíblia e tu tá trocando essa ideia com a gente. Sim. Se tu é crente velho de igreja, macaco velho, caramba, o evangeliquez é muito forte, ele é terrível. Porque a gente está lendo aqui, Jesus dizendo, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. E a gente abre o dicionário, e o cumprir eu completo, eu trago a real interpretação do significado. Eu vou ensinar vocês o jeito certo de viver a lei, e a gente fica na nossa cabeça
um sinal de alerta gritando, não, 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 a lei acabou em Jesus, a lei acabou, ele cumpriu, acabou nele, acabou nele. Isso é o evangeliquez, é uma cultura que está profundamente enraizada. Um detalhe interessante do que tu falou, o próprio Jesus, em um dos confrontos dele com os fariseus, ele diz, né, vocês julgam ter vida eterna na lei e nos profetas, e são exatamente elas, a lei e os profetas, que testificam a meu respeito. Então, olhar para o Velho Testamento é necessário ainda hoje. Sim. A gente consegue extrair muita coisa boa de lá. Porém, a gente não pode se ater só a ele. Sim. A gente precisa vir para o Evangelho e, caramba, como que Jesus aplica isso? Como que, através da vida e obra de Jesus, eu vivo o que está escrito no Velho Testamento. Essa é a mudança do paradigma da nossa vida. Outro detalhe importante que esse cumprir de Jesus traz é o seguinte: até então, a lei e os profetas, e por conta do movimento dos fariseus, que se tornaram os responsáveis pela religião, a religião ou a religiosidade se tornou meramente externa. A religião judaica se tornou meramente externa. Que é o que Jesus começa a cutucar eles. Sim. Aqui, né? E o que Jesus está falando desde Mateus 5:1? Ele está falando, bem-aventurados os que choram. Então não é mais sobre coisas externas, é sobre coisas internas. Jesus está falando sobre uma mudança forte, poderosa, uma mudança radical, uma mudança, deve ter alguma palavra melhor, uma mudança, cara, vou usar real, uma mudança real, tá? Nesse paradigma, já não é externo, não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno, é aquilo que está no coração, é aquilo que a gente vai cultivando dentro do coração, essas coisas que a gente precisa mudar. E como que a gente muda isso? Olhando para o ensino de Jesus, olhando para a lei, olhando para os profetas e entendendo como viver. Cara, esse é o caminho que Jesus ensinou, esse é o caminho que os apóstolos em Atos ensinaram, esse é o caminho que Paulo ensina nas cartas dele. Ou tu acha que Paulo passou 14 anos na Arábia, dito por ele mesmo, em alguma das cartas, que ele passou 14 anos na Arábia estudando, olhando para dentro de si. Pegando o sol. Não, ele diz, cara, eu fui para lá para ler, entender o que estava escrito, e agora, a partir do momento do encontro dele com Jesus, no caminho para Damasco, ele precisa entender, ele está tentando conciliar. Como tu falou na live de Filipenses, né? O cara era fariseu de fariseus, velho. Ele dá-lhe esse carteiraço, cara. Se vocês acham que são bons, eu sou melhor que vocês. Eu sou filho de judeus, cara, da tribo de Benjamim, top do top do top. E agora ele se vê diante disso e ele diz, isso não presta pra nada. Na NAA diz que é lixo, mas o original fala de esterco. Exato. Paulo diz, tudo isso que pra mim era importante se tornou esterco. E agora o que ele faz? Ele tem que voltar e passar 14 anos enfurnado, trabalhando, óbvio, né? Ele não ficou delirando, não. Ele trabalhava, tinha a vida dele, mas conflitando a religiosidade com a revelação do Evangelho. E aí ele precisa acertar essas coisas, aparar essas arestas, e é só depois disso que ele vai começar a pregar, e é só depois disso que ele vai começar a ensinar as cartas e escrever as cartas para as igrejas e todo esse material glorioso paulino que a gente tem. E o que a gente pode trazer para o dia de hoje, tá? O que eu vejo assim como a mudança externa e interna. Vou trazer um exemplo bem bobo aqui, mas beleza, o cara se converte, vou botar entre aspas, não é uma conversão real. Aí beleza, aí o cara tenta parar de falar palavrão, vai uma vez por semana na igreja e começa a postar versículo bíblico nas redes sociais. Normalmente ele troca roupa também, né? Às vezes troca roupa. Dependendo da igreja que ele pertence, ele vai trocar roupa. E feito. É isso aí, segue vivendo a vida dele, não posta mais foto tomando bebida alcoólica e mudei. O cara que às vezes mudou, ele pode fazer essas coisas? Pode. Não tô dizendo que essas coisas são problemas. Mas ele pelo menos dentro de casa, se é um cara que não é um peba, que não ajuda em nada, começa a entender que ele precisa ser como Cristo e servir a casa dele, ele vai entender que ele tem que ser o maior exemplo de servo dentro da casa dele, se ele é um homem, principalmente.
Então ele vai ajudar em casa, ele vai servir, vai ensinar pelo exemplo, vai se preocupar em viver essa transformação real, né? Que ele passou. Então, se Cristo realmente entrou no coração dele, ele vai ser, ele vai chorar, né? Na verdade, ele vai ser pobre de espírito, vai cara, eu sou um miserável, sou um peba. Vai chorar e vai ver, pô, minha família precisa ser alcançada. Vai se amansar, vai ser domesticado. Vai ser amansado, domesticado e vai servir. Entendeu? Vai ter fome e sede de justiça e vai fazer que nem Paulo. Cara, Paulo teve fome e sede de justiça, passou 14 anos na Arábia. Cara, isso aqui... certo, isso, eu comia cocô, cara. Era isso que eu vivia, era cocô. Era esterco. E ele não fala isso... ele não está dizendo que a lei é esterco, ou que a lei é ruim, ou que os profetas é um lixo que pode jogar fora, não. Só que ele usa essa expressão extremamente forte, porque ele, do outro lado da balança está o peso da glória da revelação. Sim. Por isso que a lei perde, não tem como comparar, sabe? É tu querer comparar o carrinho de rolimã que tu andava quando tu era criança com a Lamborghini top do mercado. Exato, entendeu? Cara, são pesos, medidas diferentes. Então, ele não está dizendo que a lei é ruim. O próprio Paulo vai ter texto em Gálatas, Romanos, talvez, não tenho certeza, que ele diz, a lei é justa, perfeita e boa. Acabou. E ele é romano, sim. Ele faz esse eu retórico, né? A lei é ruim? A lei é pecado? Não. A lei é justa, perfeita e boa. Sim. Que papo é esse que a gente vai querer jogar o Velho Testamento fora hoje? Sim. Sabe? Volta o teu raciocínio. Do interno pro externo. Vai lá. Desculpa. Mas eu acho que... Vai lá. Mas acho que basicamente é isso, cara. Quando, não é que a gente não deva se preocupar com as coisas falando de externas. Paulo. Vai. De Paulo. Paulo comendo cocô. E ele vai falar também lá em Filipenses disso, porque tinha gente que queria circuncidar o pessoal, que era uma coisa da lei voltar pra trás, ritual, né? E ele falou, gente, com todo respeito, vocês acham que são top e eu sou extraterrestre quanto a essas coisas. E depois que eu conheci Cristo, eu vi que essas coisas que eu achava que eu era top são sabe? São lixo, são desprezíveis, são repugnantes. Em comparação com conhecer a Cristo. Sim. Então, postar versículo na rede social, mudar a roupa, falar a paz do Senhor, ir na igreja todo domingo, se for só isso, para nós hoje é a mesma coisa que para Paulo era, uma religiosidade. Entende? O verdadeiro sentido, depois que, claro, tô falando de gente que conhece a Cristo, né? Quando a gente conhece a Cristo, cara, reconhecer que é miserável, pobre de espírito, reconhecer que o próximo precisa ser alcançado, porque assim como eu sou ruim, a pessoa que eu mais presenciei pecando fui eu mesmo. E a que tu mais presenciou foi tu mesmo. Né? A gente é ruim também. A gente é ruim. E aí a gente entende que a gente precisa ser manso, dominar os nossos instintos para poder alcançar o próximo. Entendeu? E aí é a mudança externa. Entendeu? Eu não preciso postar. Eu só preciso fazer o que está escrito. Eu vi um testemunho, eu não sou muito fã de ver testemunho, mas esse cara, por eu acompanhar a trajetória dele, eu parei para ver. Pensa um cara que vivia na Esbórnia, cantava sobre viver na Esbórnia, postava sobre viver na Esbórnia, e a vida dele era isso. E ele, passou por um acidente e teve um encontro com Deus. E o que eu achei legal dessa verdade? Ele já ia, aí que tá. Ele já falava de Jesus, já falava de Bíblia, já ia na igreja. Mas foi esse acidente que quase tirou a vida dele que fez mudar a chave. Ele falou que ele estava no hospital e falava, Senhor, me mata. Ele tentava fingir que a dose de morfina que o pessoal estava dando não estava fazendo efeito, para eles darem mais para matar ele. Olha o nível que o cara tava. E ele falou que... Eu falei, Deus, se tu me tirar dessa, é isso aí. Eu sou teu. E aí ele falou que... cara, hoje a minha vida é tentar fazer o máximo que eu conseguir do que está escrito na Bíblia. Cara, entendeu? Sabe? Cara, precisou passar por um rolê, mas é isso que a gente precisa fazer. E por isso que a gente abre a Bíblia aqui. Sabe? A gente está aqui hoje no dia da gravação, um domingo de manhã. A gente tem um monte de coisa para fazer, a semana nossa é corrida,
Mas a gente acredita nisso e a gente acredita que pessoas precisam ser alcançadas, esse tipo de pensamento precisa ser retomado. A gente precisa fazer o máximo que a gente conseguir, gastar a nossa vida para obedecer o que está escrito. Sabe? E esse é o ponto. Sabe? Não é sobre botar um terno, não é sobre falar paz do Senhor, não é sobre viver de segunda a segunda dentro de um templo. É sobre fazer a vontade de Deus expressa na palavra dele. Você estava falando, eu lembrei de um conhecido. Vivia de qualquer jeito. Casou com um crente. E aí agora é crente. E aí posta. Culto abençoado. Aleluia. Cantando louvor na igreja. E posta. Separou do crente. O que tá postando agora? Baile, festa, funk. E beleza. Deus. Por que eu tô levantando isso? Porque tu falou sobre uma conversão que não é real. É possível? Claro que é, gente. Existe conversão pelo mero desejo de ser aceito em determinada comunidade, pelo mero desejo de fazer parte de alguma coisa. O conversão cara que é só troca de pista, não é conversão. Boa. É o cara que cara, trocou uma roupa, trocou um jeito de falar, só que foi tudo externo, sabe? E esse cumprir a lei de Jesus é interno. O que ele está falando, vou pegar o teu exemplo. Então o cara mudou essas coisas, passou a postar coisa de Bíblia e tal, mas em casa ele continua um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo funcionário, um péssimo filho, um péssimo vizinho, um péssimo tudo. Esse cara não converteu. Esse cara simplesmente entrou para uma instituição. E ele quer fazer parte daquela instituição, e para fazer parte ele entende que ele não pode postar sobre bebida. Mas ele pode continuar sendo um péssimo tudo. Sim. Então, o que Jesus está propondo então? Vamos. A gente já está há muito tempo nesse 17 aqui. Já. Vamos tentar andar. O que Jesus está propondo? Cara, não é sobre ser péssimo no íntimo e ter uma aparência bonitinha cumprindo a lei. Não é sobre isso. Então, é sobre o quê? É sobre reconhecer a tua necessidade. Tu é pobre de espírito. É sobre chorar, prantear pelo outro. É sobre as bem-aventuranças e é sobre tu te tornar, a partir desse ponto, o melhor pai possível, o melhor marido possível, o melhor vizinho possível, o melhor funcionário, ou se tu não é funcionário, tu é empreendedor. Cara, tu tem que ser o melhor empreendedor que for possível para ti. Tu não tem que ser o melhor do mundo, mas tu tem que ser o melhor que tu conseguir ser. Tu tem que, cara, dar o teu sangue por aquilo que tu tá fazendo. Tu tem que ser o melhor vizinho possível, sabe? Isso vai demonstrar, e é isso, a bem-aventurança lá acaba assim, cara, assim brilhe a luz de vocês. Para quê? Para que os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É sobre isso que Jesus está falando, não é sobre o mero rito externo, sobre a mera religião da aparência, daquilo que é visível. Não. Jesus está propondo aos seus ouvintes, e a gente já falou sobre isso, são seus discípulos, mas também tem uma multidão ali junto. Ele está propondo aos seus ouvintes essa mudança interna radical, poderosa, violenta. Não é mais sobre meramente coisas externas. Que volta grande, né? Mas necessária. Deu um episódio só aqui, cara. Deu um cara. episódio só no 17, que loucura. Mentira, deixa eu ver. Deu quase o episódio 17. Vamos tentar chegar no 20, se for possível. Vamos adiante. Vamos lá, então. 17, vencemos, né? Ok, vencido. 18. Porque, quer ler o 18 aí? Já vamos lá. lá. Na minha. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Esse se cumpra do 18 é diferente do 17? Esse é o detalhe. E por que nos ofende, né? A Bíblia, quando a gente começa a ler, ela vai ofendendo a nossa mente. E aqui é um lance que a gente comenta, né? O português, ele parece ser mais pobre em relação ao grego, ao próprio com certeza. Hebraico, né? Então, só para relembrar, no 17, o cumprir do 17, ele é diferente do 18. No 17 quer dizer tornar cheio, se tu tá preenchendo um líquido, levar até a tampa, até o fim dele.
completar, dar a cabo, levar a cabo quando fala de algum empreendimento. E é isso. O que significa no 18? No 18 é outra palavra, tá? Então, no 17 a palavra cumprir é pleró. Tem todo esse significado que tu trouxe. No 18, Jesus está, quando ele fala que nenhum i, nem a menor letra, nem o menor traço da lei vai se perder até que tudo se cumpra, esse cumpra, é a palavra grega ginomai, que tem por significado, vamos abrir aqui o glorioso dicionário de Strong, tem como significado o seguinte: tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber vida, acontecer, eventos que acontecem e se tornam reais. Último, erguer-se para aparecer na história. Pô, mas o que isso tem a ver? Parece que a gente está delirando, mas não. É importante a gente entender isso porque Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir, eu vim completar a coisa. Então, a lei veio até aqui, daqui para frente eu completo o tanque e é daqui para frente. A gente não vai retomar os meros ritos externos, que é o que Paulo está combatendo lá em Filipos. É daqui para frente. E aí no verso 18 Jesus diz o seguinte: eu afirmo a vocês, ele está sendo incisivo nesse ponto, que até que os céus e a terra passem. Aqui a gente pode fazer a pergunta para o texto: os céus e a terra já passaram? Não. A gente ainda está aqui. Sim. Né? Vivendo nessa terra plana, linda. Vivendo nessa coisa linda aqui chamada terra. A terra está aqui, o céu está aqui, não passou, a gente está ainda nesse planetinha glorioso. Até que isso aconteça, ou seja, até que acabe, até que passe, nenhum i, ou seja, mínima letra ou mínimo traço, se omitirá da lei até que tudo aconteça. Esse cumprir aqui não é sobre completar, é sobre acontecer. Não vai cair nenhuma letra, nem um traço da lei até que tudo venha à existência. Eu gosto muito dessa interpretação. Venha à existência. Jesus está dizendo então que a lei não vale nada. Não, pelo contrário. Ele está dizendo: olhem para a lei pela ótica que eu estou ensinando vocês, porque o que está escrito na lei vai acontecer, vai vir à existência. A lei detém toda a verdade, toda a sabedoria? Não, Jesus já disse, ele completa a coisa, ele traz entendimento à coisa. Mas a lei ainda é importante. Ainda é importante tu abrir a tua Bíblia em Gênesis e entender o haja de Deus, o que Deus está comunicando com haja luz, haja isso, haja... Cara, tudo Deus está comunicando alguma coisa. É importante olhar para a história de Israel e entender que, como o Jader fala, ali tem os... Qual é a palavra que tu usa? Estereótipo, biotipo, não. Tipologia. Existe na história de Israel toda a tipologia do plano de salvação. E quando que o plano de salvação fica claro para nós? Quando Jesus completa a lei, quando Jesus esclarece, quando ele olha para a história de Israel e diz: olha, lá no passado vocês colocaram uma serpente, quem era picado morria. Agora, na lei completa, no significado real, o Filho do Homem será levantado e todo aquele que olhar para ele será salvo. Lá era picada de serpente. Aqui é picada do pecado, é a maldição do pecado. Então existe toda essa tipologia necessária para a compreensão. Lá você sacrificava um cordeiro. O João vai falar: eis o cordeiro de Deus. Que bom demais, bom demais. E até isso, eu acho que a gente, não me lembro se a gente trocou essa ideia ou se eu acho que eu preguei isso em algum dia. Até a história do Cordeiro de Deus. Cara, de onde que João tira isso? Não, o João era muito louco, ele comeu lá um gafanhoto estragado, um mel silvestre meio azedo, e teve o insight do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não. Quando tu olha para Isaías, no texto hebraico original, tem um texto que diz que o braço do Senhor foi estendido. Esse interpretado ou traduzido por braço é lombo do cordeiro. Então João já estava se referindo àquilo que tinha nos profetas. E ele já citava Isaías. E ele já estava citando Isaías. Sim, a voz que clama do deserto. É o cara que está aplanando montanha, levantando vale. Então, cumprir. Esse é o ponto. No verso 17, significa completar. Jesus completa, traz o real significado da lei. Cumprir no verso 18 significa vir à existência. Então Jesus está dizendo no verso 18: com toda certeza eu afirmo a vocês que até que os céus e a terra passem, isso ainda não aconteceu,
vai acontecer no futuro. Uhum. Nem um i, nem uma letra, nem o menor traço. Como é que tá isso na tua? Nem um i ou um tio. Um tio. Menor traço possível se omitirá da lei até que tudo venha à existência. Isso aqui, quando tu entende, cara, acabou. Sabe, até pra gente não se estender muito. Pode estender, velho. A gente tá com bateria e os microfones estão carregados. Boa. Vai. Quem quer ter essa clareza, lê o livro de Hebreus. Lê o Antigo Testamento todo. Eu já ia dizer. E lê Hebreus. Cara, eu comentei já, né? Quando eu li Hebreus a primeira vez, eu não tinha lido o Antigo Testamento. Não entendeu nada. E eu fiquei tipo assim, rapaz, tá O certo que esse isso? cara tá falando? Eu não entendi foi nada. Exato. Mas depois que tu leu o Antigo Testamento todo e lê o livro de Hebreus, clareia muita coisa. Uhum. Aí tu vai ver, caramba, Melquisedeque. Uhum. Que tinha aquele cara aleatório que lá... Por quê? Por quê, né? Uhum. Aí tu vê rei de Salém. Uhum. Aí tu vê, não tinha dias Sem descendência. sem descendência. Uhum. Eu sei de que ele tá falando. Uhum. Entende? Aí, por isso que o Novo Testamento também, né? Eles são uma única coisa. É o que a gente bate nessa tecla e já tem uma série falando sobre isso. Precisam ser vistos como uma única coisa. Uhum. Então, um conselho aí de leitura, lê o Antigo Testamento e depois lê o livro de Hebreus. Pode ler antes, depois, mas faz essa jornada do Antigo Testamento depois de Hebreus, que clareia muita coisa disso que a gente está falando. E se tu quiser passar trabalho, faz o caminho inverso. Lê Hebreus primeiro. Tu não vai entender nada, cara. Metade do que tá falando. Ainda que o escritor aos Hebreus explique algumas coisas, mas se tu não tiver a referência certa do que ele tá falando, cara, tu não entende nada. Sim. Parece que o Magrão tá muito louco. Sim. E não é o caso. É um baita do escritor, é um cara que tá comunicando exatamente o que Jesus está dizendo, é o que ele está fazendo lá. Eu gosto muito da carta aos Hebreus, porque ele está comunicando como o judaísmo ficou pós-Cristo. Sim. Qual é a relação da lei e do evangelho, e ele está clareando essas coisas. E ele vai dizer, Jesus trouxe coisas muito mais excelentes. Os sacrifícios que Jesus traz são superiores à lei de Moisés. Então, ele vai completando essas coisas, ele vai trazendo clareza sobre essas coisas. Quer passar trabalho, lê Hebreus sem o Velho Testamento. Quer entender Hebreus? Cara, tu vai ter que ler o Velho Testamento, não tem jeito. Boa. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social, e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!